Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Nesse episódio do podcast, nós vamos conectar, né, Mônica Ramos, que é minha convidada de hoje, especialista na área de recursos humanos, com mais de 35 anos nessa área, né, Mônica? Exatamente. Já passou por grandes empresas como a Ah, Kibon, a Unilever, né, a Vale. E há 10 anos, né, está com a isso. MR People. People, né, onde você continua transformando equipes e pessoas para atingir as suas metas, os seus objetivos, não é isso, Mônica? Exatamente. Seja muito bem-vindo Muito a esse obrigado, Fernando. espaço, né? A COT, como a gente sabe, né, é um centro de treinamento na área de TI, e ao longo desses 18 anos nós já formamos 10.000 pessoas que estão espalhadas por aí Maravilha, trabalhando por TI. que maravilha. E é a primeira vez que a gente traz alguém de RH, né, Olha, Mônica, que para honra. conversar aqui, porque geralmente a gente só fala de tecnologia, mas eu entendo que o seu saber irá contribuir muito para a carreira da vida Que dessas bom. pessoas, desses alunos que passam pela COT, que hoje têm suas próprias empresas, né, ou que estão dentro do corporativo trabalhando para alguém. Ou mesmo que são freelas, mas precisam se conectar com empresas, né, Sim, com para certeza. poder, continuar essa carreira promissora que é o ambiente de TI. Exatamente. Então, assim, Mônica, me fala um pouco, né, dessa tua história aí, para todo mundo te conhecer mais. Certeza, falo sim. Primeiro, uma honra, Fernanda, e muito obrigada, né, por esse convite, estar aqui com você, com a Cote, falando, né, de RH, falando de pessoas, falando de tecnologia. Eu tenho uma trajetória, né, como você falou, de mais de 30 anos aí em recursos humanos. Fui executiva de RH durante muito tempo e há 10 anos me dedico a ser consultora de empresas e ajudo pessoas também a se desenvolverem, né, com mentorias. Então, o meu papel e a minha direção de carreira sempre foi olhar o ser humano e o trabalho, né? Eu sou psicóloga de formação e o psicólogo organizacional ele tem esse papel, ele tem esse olhar que é olhar o ser humano dentro do seu ambiente profissional. E isso eu tenho feito com a MR People aí ao longo desses quase 11 anos já. Muito bem. Diante desse cenário, de toda essa sua experiência, né, Mônica, o que que você entende, assim, que alguém que está começando a carreira na área de TI precisa se preocupar na entrevista do RH? Vamos começar com as entrevistas, né, A que é o grande famosa. porque, assim, é o grande medo de todo mundo. Quando é com o gestor Sim, técnico, eles desenvolvem código, colocam no isso. GitHub, o gestor técnico aprova, mas aí quando chega no RH, nossa, e aí? E aí, Fala. Mônica? Com o gestor, eles falam a mesma língua, É. né? Em geral, o profissional de recursos humanos, embora hoje tenha muitos que são oriundos da área de tecnologia, mas a maioria dos profissionais de recursos humanos são da área de humanas, como é o meu caso, por exemplo, que sou psicóloga, né? Então, assim, o que que acontece com os profissionais que dedicam a sua carreira à tecnologia? Eles, em geral, são analíticos, né? São pessoas que têm um pensamento racional e analítico. Então, na entrevista, um desafio e na carreira para essas pessoas, muitas vezes vai ser o que a gente chama hoje, né? No Brasil, a gente usa muita linguagem inglesada, né? Que são as soft skills, são as habilidades de comunicação, sociabilidade. Os profissionais de TI muitas vezes são introvertidos, até porque a profissão requer isso, um nível de concentração altíssimo, um nível analítico. Então, muitas vezes, o que os profissionais das áreas analíticas, finanças também é uma outra área muito analítica, tropeçam, se eu puder dizer assim, né, nos processos de avaliação, exatamente nas competências de sociabilidade, de extroversão, de comunicação, de influência. Então, se eu puder dar uma dica, é sempre olhar para isso que a maioria não tem tão desenvolvida. Não é que você não tenha, você não tem tão desenvolvido, né? Você não vai encontrar um profissional de TI com características de um profissional de marketing, porque são pessoas de natureza diferente, na sua maioria das vezes. Então, fique atento, né, à sua forma de se comunicar na entrevista, se expressar de forma mais aberta. Entender que muitas vezes quem está te entrevistando no início do processo não é um profissional de TI.
Então, se você falar de bits e bytes de uma forma que a pessoa não entenda, você vai estar se prejudicando, embora você tenha que explicar o que você conhece tecnicamente. Mas o profissional de RH, ele vai te entrevistar olhando o checklist técnico. Você conhece disso? Me fala um pouco mais o quanto você conhece disso. Mas ele não vai saber se está certo ou errado, porque ele não é técnico na área, né? Então, ele vai analisar a sua capacidade de síntese, ele vai analisar a sua capacidade analítica, de expressão, trabalhar em equipe, que é um outro item hoje em especial na área de TI, né, que são das conexões. Como é que é isso? Como você trabalha em time? Então, são essas as competências que vão ser analisadas. Bem, já que você falou de soft skills, né? E hard skills? Você consegue identificar assim qual a tendência que está acontecendo nesse cenário aqui 2025? Entrou a inteligência artificial, tem aquela fala que todo mundo vai ser substituído por ela, uma busca acelerada de se programar com IA como copiloto ali, Sim, sim. o grande boom da análise de dados, né, onde agora os dados que eram o grande problema das empresas que tinham contra comprar servidores e É servidores para verdade, armazenar, era um problema, agora virou a queridinha, né. é A área de verdade. análise de dados hoje é queridinho. O que que você entende aí que assim, o que que você percebe como tendência, né, onde ele vai ter que, também ter aquela habilidade no currículo, que eu vou dar um exemplo aqui, né, um programador, uma pessoa que seja de programação. Além da linguagem de programação, o que que você vê aí de tecnologia que você percebe que as empresas estão pedindo mais? Que eu tenho visto é inteligência artificial, sem sombra de dúvida. Acho que todo mundo, nós que não somos de TI, né, no meu caso, e da área de humanas e etc., a gente está focado muito nisso, né? E os profissionais de TI, sem sombra de dúvida, estão muito focados nisso. Uma outra tendência que eu vejo é a segurança da informação, né? Com esse mundo que está vinculado à inteligência artificial, né? Com esse mundo, né, tão difícil que a gente tem vivido, né, de invasões e de, né, de brigas para lá e para cá, né, em todos os cenários econômico, político. Uhum. Então, a segurança da informação eu vejo que é uma outra tendência. E um outro fato que eu acho que é importante falar, profissionais de TI, já que a gente está falando, inclusive, para esse público aqui, é que muitos têm uma carreira muito específica, muito especializada. Isso é bom por um lado, mas o que eu tenho visto hoje é que eles precisam se diversificar mais. E eu faço mentorias individuais de carreira e desenvolvimento de competências, né? E eu tenho clientes da área de TI. E muito do que eu vejo, do que eles vêm sofrendo, de mudança de empresa, buscar uma nova carreira, é a dificuldade, porque conhecem um único software, um único sistema, uma única linguagem e não se aprimoraram nas demais. Então, o que eu vejo que é muito importante é que esses profissionais tenham um olhar um pouco mais ampliado da carreira de tecnologia. E aí eles precisam se capacitar, né, em tecnologias paralelas àquela específica que ele é bom, né. Isso. Porque aí ele cria mais capilaridade até para atender os clientes, né, eu percebo isso também. Eu É, eu percebo que, eu falo pra até para os alunos da COT, né, você tem que ser muito bom, excelente em uma tecnologia e conhecer as outras, né. sim, Conhecer não é só assistir um vídeo como se estivesse assistindo Netflix, o sim. conhecer que eu tô falando é, assim, saber mesmo, né, colocar a mão na massa ali, fazer um pouco daquela outra tecnologia e para juntar esse know-how em paralelo com o carro-chefe dele, né, a Sim, área que ele sim. resolveu seguir. E me fala, assim, como é que é o papel do RH na formação de equipes de tecnologia, né? Como é que eh, ele consegue, assim, ele precisa tá ali com o braço junto com o gerente de TI, com a equipe, essa interseção, assim, essa comunicação, ela flui dentro da empresa? Como é que é isso, né? Como é que se você tivesse que montar um time, se tivesse uma demanda para montar um time, como é que isso aconteceria? Um time de Isso, tecnologia? na área de programação, front-end, né, Uhum. que é essas áreas que a COT atua, né, Sim, e também sim. análise de dados, banco de dados, machine learning, como é que você começa um processo seletivo para montar esse time? O que que você vai buscar no mercado?
Então, vamos olhar a interação do RH com TI, né? No passado era uma interação difícil, É isso, né? é por isso a pergunta, tá? Porque assim, eu É, sou do passado, né? Eu sou do passado. no passado era uma interação difícil, porque são áreas, né? Como eu comecei até a falar, de pensamentos e de forma antagônica. O pessoal de TI pensa muito na máquina e o pessoal de RH pensa muito no homem. Mas isso acabou, né? Não dá mais para a gente ter essa segmentação. O homem e a máquina. O homem e a máquina estão interligadíssimos para o resto, né? Imagino da eternidade. Então não tem mais como o profissional de RH não entender, né, das tecnologias. Obviamente não precisa ser um técnico, mas ele tem que compreender as funcionalidades para ele poder recrutar adequadamente as pessoas e para ele poder ajudar na junção dessa equipe. Então, montar um time, quer seja de TI ou de outra área, nesse aspecto não tem tanta diferença. Porque os times, aí vai depender da empresa, do projeto, mas claro, estou falando de uma forma geral, precisam ser times diversos, né, com capacidades, com competências, com hard skills e com soft skills diferenciadas para que eles possam criar projetos diferenciados, né? A não ser que a empresa precise de um tema específico, de um software específico, de uma linguagem específica, de uma programação específica, que isso pode acontecer. E aí você vai ter que ter um time só de pessoas que conheçam desse processo. Mas se não, o ideal em times é sempre uma diversificação. Entendi. E você, assim, percebe então que hoje o RH, ele vai ser amigo do funcionário de TI? O RH ele precisa ser amigo de todos os Não, funcionários, eu tô né? falando TI porque é meu mundo, né, aqui, ó. Claro, Mas mas eu de mas ter assim, gente, quando eu falar profissionais de TI, entendam que é todos os sim, profissionais. mas o nosso foco aqui É, hoje, né, isso, a sua isso. empresa com a Cote né, que é uma empresa de formação de profissionais na área de tecnologia. Então, o nosso foco aqui é falar disso. Então, o RH ele precisa fazer essa integração com os diversos departamentos. E hoje, a área de tecnologia se tornou o que não era no passado, recente, uma área profundamente estratégica dentro da organização, com tudo que a gente tem vivido, né, em especial o momento pandemia que reforçou isso. Então, hoje não tem como a área de recursos humanos ela não integrar com uma área tão estratégica quanto o TI, que é a área de maior velocidade, né? Antigamente tinha a área de vendas, né, que é uma área sempre veloz, porque precisa atender, bater metas e etc, né? A empresa não vive sem comercializar serviços ou produtos. A área de TI hoje ela é muito mais veloz, porque a Uhum. tecnologia muda a cada segundo. Enquanto a gente está conversando aqui, tem milhões de pessoas desenvolvendo novas coisas dentro da área de tecnologia. É uma área que andou muito para frente, né, diferente de outras áreas. Então, a área de RH tem que estar vinculada ao estratégico da organização. E a área de TI é muito estratégica. Então eles não precisam se preocupar quando o RH chamar para conversar, né. Porque na minha época, quando eu trabalhava para as outras empresas, quando o RH chamava, era para demitir, né, não tem Tinha esse tinha, estigma, né? era bem complicado, Tinha assim. esse estigma. Eu trabalhei numa empresa no início da minha carreira, contar uma história aqui, que o RH tinha muito esse olhar, né? Porque isso estou falando de 1980 e alguma coisa, né? Então tinha muito essa função mais operacional. E uma época, uma área começou a desligar colaboradores, uma redução de custo, não lembro exatamente, mas acho que foi redução de custo. E a empresa tinha um refeitório. E quando o pessoal de RH chegava, que na época era o DP, para almoçar, algumas pessoas se levantavam e Nossa, represavam a nossa área. nossa, A decisão não nunca é é de do RH. RH, né? A não ser quando o RH ajuda uma área estratégica a fazer um levantamento de redução de custos e muitas vezes é de pessoas, ela ajuda a área a fazer essa análise. Mas a decisão de desligar pessoas, a não ser que seja em RH, não é de RH, né? RH ajuda as áreas a tomar essa decisão. Tudo bem, porque a RH sempre foi uma coisa, assim, que a gente se preocupava na minha Chamou, vai época, para o né. RH, Pois né? é. E assim, quais os erros que os profissionais geralmente cometem no início da carreira, que você poderia dar um conselho, assim, dentro de uma organização, né, para eles se comportarem dentro de uma organização
E Uhum. você deve ter um padrão aí, né, de coisas que, assim, Sim, um estagiário entra, né, cheio de sim. gás, achando, pelo menos a impressão que eu tenho é que eles acham que eles sabem muito. E quais são os erros que eles cometem? Eu trabalhei numa empresa onde existia uma competência chamada conhecimento organizacional. E essa competência era ler, resumo dessa competência, era ler o que não está escrito, leitura de ambiente. Você não precisa, eu não preciso dizer a você, jovem ou que acabou de entrar na empresa, que o presidente da empresa tem uma sala e que você, para se dirigir a ele, você normalmente ou fala com a secretária ou assessor, né? Porque o presidente da empresa tem milhões de desafios. Então, tá escrito em algum lugar que você não deve entrar na sala do presidente sem bater a porta ou sem falar com a secretária dele? Não, não está escrito. Mas é o bom senso que diz que esse comportamento não é adequado. Então, o que, que eu estou querendo dizer? O bom senso é uma competência difícil de medir e difícil de ensinar, né? Difícil de treinar, mas ela é uma competência importante. Fazer leitura de cenário, entender a cultura daquela empresa. Como é que essa empresa funciona? Né? Então, tem empresas que têm uma cultura de todo mundo chegar muito cedo. É cultura, cultura é o jeito de ser da empresa, é o DNA. Todo mundo chega muito cedo. Aí você que não tem essa cultura começa a chegar muito tarde. Você não observou que a cultura da empresa é que as pessoas chegam cedo? É um jeito de ser. Então, se você quer permanecer nessa empresa, você tem que se aculturar a ela. Já tem empresas muito mais flexíveis. Cada um chega num horário, hoje tem muito híbrido. Beleza, então é esse o jeito de ser. Então, o primeiro erro é não entender a cultura e como a empresa funciona. É você que está chegando, é você que está começando. Então, você tem que entender como funcionam as coisas, né? Tem aquela a máxima, né? Pato novo voa abaixo, né? Então, olha primeiro, observa como é que as coisas funcionam e aí você vai entendendo como você deve agir naquele ambiente. Nossa, perfeito isso. Porque acho que essa é a dica, assim, vai ficar de ouro, assim, para eles. Porque eles são novos, né? Sim, Alguns nunca trabalharam ainda na vida, e essa é a maior mão de obra, né, que a Cote entrega. A gente recebe também alunos que já são sênior e voltam para se atualizar. Mas a maior parte dos alunos, eles chegam para buscando a primeira experiência no mercado de trabalho, né? E, eu também converso com os gestores de TI, e o que eles falam muitas vezes é exatamente não dessa forma tão bela que você colocou, tão clara, obrigado. porque eu posso falar de TI, né. É, mas assim que tipo e a gente fala assim: "Nossa, mas ele não tinha um bom senso de entender que aqui tinha que chegar na hora", entendeu? É coisas assim, né. É, E eles cometem de verdade esse erro, porque eu escuto isso dos gestores de TI, né, mas o que a gente está falando mesmo é da cultura da empresa. cultura, tem que Para botar observar a cultura, como a empresa funciona. como Ai, é que é o perfeito. jeito de ser, inclusive do seu próprio líder, que também tem um estilo, uma maneira de funcionar. E você está chegando, então é importante você entender isso também. Uma coisa interessante que você falou, né, essa mudança de posicionamento de TI dentro da organização, né, que hoje ela vira estratégia, né, ele é um braço ali da presidência da empresa, né, do Sem planejamento dúvida. estratégico, enquanto que antes era um grande problema da empresa, né, manter Sim, TI funcionando. Quando chegavam os orçamentos de hardware, software, e pessoas, salários das é, pessoas de TIs com exatamente. experiência, né. Isso eu lembro que eu participava de reuniões de diretoria que, nossa, quando eu apresentava a planilha de orçamento era para o próximo ano, todo mundo falava: "Tá maluca, né, É, tipo, tá falando do exatamente. quê?". E hoje é muito bom que eles entendam que a gente está ali para realmente fazer as empresas crescer, né, Sim, que nós somos investimento e não custo. Porque isso. TI no passado sempre foi visto como custo, né. E nesse cenário, Mônica, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, né, a sua experiência, né, como é que essas empresas podem integrar, né, a equipe de TI ao negócio, né? Uhum. Assim, você faz, né, treinamentos para poder fazer isso, ou é para o pessoal de TI mesmo, que tem que, por si só, entender do negócio, buscar informação sobre o negócio? Porque, assim, vamos pensar num profissional de análise de dados. O que que ele faz? Analisar dados. Sim. Aí ele vai numa hora ele está analisando dados de uma empresa que vende produto.
No outro, ele está analisando os dados de um laboratório, né, farmacêutico. Outro, ele está numa empresa que está produzindo remédio. Ele precisa também entender do negócio. Ele vai precisar, mas assim, como é que vocês conseguem Sim, fazer com que eles criem esse saber, né? Porque sim. ele é de TI, né? Tem uma área muito extremamente técnica, Existe né? essa assim, esse olhar do RH para fazer com que ele aprenda sobre o negócio? Existe. Respondendo objetivamente, existe. O que vem acontecendo é, como a gente já falou aqui, reforçando, é a integração de TI, que era uma área, não sei se apartada é a melhor, palavra, mas que era uma área, pessoal de TI tá lá, né? Eu lembro também, né, de uma experiência, agora me veio à mente, que eu nunca vou esquecer. Eu trabalhei numa empresa e era ambiente aberto já naquela época e tal, e aí o pessoal de TI ficava numa área próxima ali, onde ficava a parte de RH, e uma vez uma pessoa comentando alguma coisa, não lembro, falou: "Ah, se a empresa fechar, o pessoal de TI não vai perceber, eles vão continuar ali trabalhando." Eu lembro disso perfeitamente, dessa situação, porque estão tão focados ali na máquina, nos sistemas, nas análises de dados, que tudo está acontecendo aqui, eles não estão nem vendo. A empresa fechou, eles continuam sentados ali trabalhando. Você vê a imagem que Super se entendo. tinha, super entende, se tinha do profissional, né? E do profissional de TI dentro da empresa. Hoje já não é mais assim, felizmente. O profissional de TI e a área de TI que não tiver integrada com o negócio, o RH tem sim esse papel. O RH tem o papel de juntar as áreas. E como isso pode ser feito? Você falou de treinamento. Treinamentos, onde o pessoal de RH tem que estar junto com as outras áreas, o pessoal de TI tem que estar junto com as outras áreas, tem que estar junto do negócio, participando das decisões estratégicas, participando do planejamento estratégico, e não visto como uma área que está lá operando uma máquina, né? E sim como uma área que pensa estrategicamente no futuro dessa organização. Então, através de treinamentos, através de trabalhos de equipe, o famoso team building, né? Você trazer o pessoal de TI. Tem empresas que têm alguns comitês decisórios, comitês de projetos. Você tem que ter o pessoal de TI junto, e não só as áreas ou de RH, ou de planejamento estratégico e finanças, né? Tem que botar o pessoal de TI junto das demais áreas. Que aí eles conseguem aprender sobre o negócio, né? Aprender. E é puxando esse gancho, um grande desafio aí é que o profissional de TI, a gente está falando dos alunos da COT também, né, que estão em inserção no mercado de trabalho e tal. É importante hoje, que o profissional de TI antes não se preocupava, é uma visão generalista de negócios. Ele não precisava ter e hoje ele precisa ter. O que é uma visão generalista? É entender de RH, entender de finanças, entender de marketing, é entender como um negócio funciona. Como é que eu vou entender, né, de prover um serviço de tecnologia se eu não entendo qual é a necessidade do negócio em marketing, em vendas? Como é que são meus clientes? Como é que está a concorrência, né, para que eu possa prover soluções? Então, além de estudar muito informática, não, é porque assim, já É, é já é muito muito estudo, estudo, muito, muito, porque muito. a todo momento tá lançando uma tecnologia nova, tá atualizando uma versão, tá vindo Sim, uma sim, funcionalidade diferente, não é fácil o sim. caminho do profissional de TI, né? Eu brinco que assim, a internet, eu brinco não, na internet se vende muita facilidade. Né? Por exemplo, os profissionais da área de programação. Na internet você vê anúncios que o cara vai, em 24 horas, virar um É. programador Não. que ele precisa de 5 anos para virar aquilo, Sim, para sim. atingir o salário que a internet vende, como se ele fosse receber daqui a 3 meses, né? E quando eles chegam na COT, eu falo: olha, é possível você se tornar um programador, ou analista de dados, ou um desenvolvedor front-end de muito sucesso, mas isso é um processo. Né? E além dele estudar tudo que ele precisa, né, dentro desse processo, ele também tem que entender de todas as áreas que Sim, completam, né, o organismo vivo da empresa funcionando. sim, ele precisa compreender. É uma novidade, né, aí para os profissionais de TI, isso é relativamente novo, que ele tenha que ter um conhecimento de negócio. Então, uma dica
que pode, né, a gente pode dar para os profissionais de TI é, além de se capacitar tecnicamente, se capacitar também de forma generalista. Como? Tem pós-graduação, tem MBA, tem cursos de gestão de pessoas, curso de gestão de negócios. Essa é uma dica importante. Poxa, muito bom. Porque eles precisam. A gente faz um evento, né, de hackathon de 6 em 6 meses na COT, e aí a gente consegue perceber muito bem, assim, quem está começando, que é totalmente focado na tecnologia, né, e alunos que voltam para refazer o curso, porque já estão no mercado, e que além do desenvolver o programa, que é o desafio do hackathon, eles também falam do negócio da empresa. Isso fica claro nas apresentações. Então, assim, se você está começando a carreira e já começa desenvolvendo esse outro aprendizado, né? Eu acho que vai ser um grande diferencial. E acho que fica até mais fácil para conversar com a RH. Sim, é verdade. É Eu fico verdade. pensando, né, que eu comentei com você, né, que eu falei assim, você é a primeira convidada que eu trago, né, de fora da área de TI, Sim, e eu acho que até por esse meu olhar, de hoje ter maturidade para entender que essas áreas precisam se ajudarem, precisam. né? Não tá Até junto. porque, assim, eu sei que nem toda empresa tem políticas já institucionalizadas dessa forma, mas eu percebo que, assim, o desenvolvedor lá, o profissional de TI que está dentro da empresa, se ele sente necessidade do conhecimento que ele ainda não tem e que é uma demanda da empresa, se o RH colocar abertura para ele criar, né, esse canal de comunicação, para ele falar que ele precisa daquilo, para Uhum. ser treinado, eu acho que o RH poderia ajudar também o pessoal de TI, né? Sim, em Não esperar só o desenvolvimento. gestor sinalizar, Isso. sabe, ter uma comunicação da base. Porque o que eu percebo, né, com essa vivência que eu tenho aí, são 30 vai fazer 32 anos na área de TI, é que a gente tem muita hierarquia, né, no departamento. Então, assim, você espera sempre que seu chefe se posicione para trazer algo melhor. Uhum. É, se o canal com o RH fosse uma coisa tranquila, né, de um bate-papo informal mesmo, só para colocar aquele Uhum. olhar, olha, profissional de RH, eu estou precisando me aprimorar nessa tecnologia, será que existe verba dentro da empresa Tem. voltada para treinamento para vocês poderem me ajudar nisso? Dá para vocês conversarem de repente com o meu chefe, né? Não só ficar esperando ali a liderança entender que aquilo é Sim, necessidade, que eu acho que ajudaria muito aos os porque os profissionais. profissionais de porque que acontece? Quando isso não acontece, ele vai para outra empresa. E aí a empresa perde Hum, muito dinheiro, porque sem o dúvida, tempo a curva de aprendizagem de sem trazer um dúvida. novo para estar no ponto que aquele estava, e se sentiu também muitas vezes abandonado lá dentro, Sim, sim. né, porque não tem esse intercâmbio, né, nem da hierarquia superior, nem do paralelo ali que é o Sim, RH, eh, eles trocam de empresa. sim, Por isso. sim. Entendeu? Então, assim, eu não sei, assim, qual a dica que você dá para o pessoal de RH mesmo agora? Porque, assim, eu vejo essa Aham. lacuna, sabe, que Sim, sim. existe. E aí, assim, toda hora tem empresas que não têm esse planejamento, que ficam pedindo pra gente novos profissionais, mas na verdade eles teriam que ter, né? Qual a dica que você dá para o pessoal de RH para reter esses talentos? Eu vou me basear numa matéria da Forbes, que eu vou ler aqui, Aham. inclusive, porque eu não vou lembrar de tudo, né? Que fala dos 6 fatores de atração para os profissionais de TI. Eles mapearam isso, né? A Forbes é uma revista muito Uhum. confiável. Então, um deles é propósito definido pelo sentimento de contribuir. Ou seja, se eu entendo que o meu propósito como profissional de TI, né, é contribuir, não é só contribuir para o negócio, para a empresa, né? Isso é um fator motivacional. O segundo é um ambiente que busca a colaboração. Então, é outro fator motivacional para o pessoal de TI. A comunicação e a conexão mental com os valores da empresa é outra. Recompensa financeira, óbvio, né? Todos têm que ter. Bem-estar e a empresa ter uma boa reputação. Segundo essa matéria, esses são os 6 fatores de motivação para os profissionais de TI. Eu diria que para todos, né? Acho que todos os profissionais de todas as áreas querem isso, mas eles fizeram um estudo específico para os profissionais de TI.
Então, voltando para a questão do famoso LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento, né? Hoje se usa muito pouco essa linguagem RH, mas é uma linguagem Nossa, vou do até anotar. passado. O LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento, RH tem que ter isso como uma habilidade, né? Um skill fundamental do profissional de RH, que é saber entender a organização e o que os profissionais das diversas áreas precisam de desenvolvimento. Então, se a área de tecnologia é uma área core, é uma área importante, fundamental para a empresa, o olhar de RH tem que estar um olhar ampliado para essa área, olhando o que você falou, a retenção dos talentos, e substituir embora eu faça recrutamento e seleção, eu também faço os processos de desenvolvimento nas organizações e defendo muito que a retenção de talentos é algo importantíssimo. Ficar trocando toda hora, ainda mais um profissional de TI, você não tem muitos no mercado. A formação ainda está, né, muito precária no Brasil e no mundo. Então, o RH tem que ter esse olhar para o desenvolvimento dessas pessoas e entender quais são as habilidades que esse pessoal de TI da minha organização precisa desenvolver e por que não contratar a Cote para isso. Muito bem, eu gostei. Ó, não foi combinado, gente. Não foi mesmo? É, mas assim, né, o RH, ele precisa muito, assim, ajudar nisso, né? Ter essa Precisa. comunicação com o gestor para entender se está precisando disso. Porque eu percebo que muito aluno buscando, alunos que já estão há muitos anos no mercado, tá? Eu tô falando aí gente que é sênior, que está há 15 anos no mercado de Sim, desenvolvimento, eles voltam para se atualizar sozinho, querendo, né, treinar sozinho, falando, eles pagam pagam do eles próprio mesmos. bolso, né? Uhum. E o foco é sair daquela empresa, Sim, querem entendeu? se capacitar para levar essa capacitação para um outro que pode ser o seu concorrente. Olha que coisa mais sem sentido, né? E assim, aí eu falo pro profissional de RH, né, para ele olhar para isso. Ele Uhum. olhar assim, quais são as tecnologias que podem ser novas da empresa, junto com o gestor lá de TI, para trazer essa tecnologia nova através de treinamento, para esse profissional não se sentir obsoleto. Porque o que faz ele estar 15 anos numa empresa e mudar para outra, também é a empresa não trazer tecnologia nova para aquele parque de desenvolvimento, Ele quer se né? desenvolver. Porque senão fica monótono. É um Sabe, fator motivacional. o TI precisa sempre estar ali em movimento e apesar da gente se movimentar parado, o nosso cérebro se O movimenta muito cérebro, rápido. muito. É Então quando verdade. a gente é meio que movido a desafio, então se não há, né, desafios novos para a gente poder estar alcançando, e a gente está vendo que o mundo está desenvolvendo tudo novo, com técnica nova, eu ainda estou fazendo alguma coisa lá de Sim. trás, a gente começa a ir para um espaço, Mônica, assim, que a gente tem medo. Porque se essa empresa nos mandar embora, né? Uhum. O que vai acontecer com a gente? A gente precisa se atualizar para estar pronto para o mercado. E Sim, aí, quando você atualiza com o know-how que você tem já, da bagagem que você já aprendeu a interagir com a equipe, já entendeu do negócio, sabe? Toda a demanda que existe, você facilmente é contratado por outra empresa. E aí, aquela empresa exatamente, perde muito, né. exatamente. Eu fico olhando assim, eu falo claro que esse aluno, eu dou força para ele, porque eu sei que, ele precisa cuidar da carreira dele, Sim, né. E esse olhar assim, como você vê, né, se é a empresa que precisa investir ou ele precisa olhar para a carreira dele? Porque tem essas 2 coisas, né, mãe. isso. Fala um pouquinho das 2, porque eu acho que elas não se excluem uma da outra, elas, né, Não, de se jeito completam. nenhum. A gente tem falado muito nos últimos anos sobre o protagonismo de carreira, né? Cada um de nós precisa cuidar da sua carreira. E eu falo muito para os meus clientes que eles, como empresa, precisam cuidar da carreira das pessoas que eles querem reter, das pessoas que são importantes para aquela organização. Então, tem as duas vias, 50-50. Eu tenho que cuidar da minha carreira por minha conta, para aquilo direcionar, ter um propósito de carreira, e a empresa tem a obrigação de fazer o papel dela de desenvolver seus colaboradores, seus funcionários. Perder uma pessoa de tecnologia hoje é um
caos para uma empresa, mesmo que ela não seja de tecnologia, né? Se Uhum. seja uma empresa de varejo, Sim. os profissionais de TI, se ela perde esse profissional para uma outra empresa por não investir ou por não ter uma remuneração balanceada, adequada, como é que vai ser a substituição com a escassez de talentos que a gente tem no mercado e, inclusive, em TI, que é maior do que em todas as outras áreas, né? E o profissional, né? Se você tivesse que dar um conselho aí para os alunos da COT, o que que você aconselharia assim deles, olharem para eles, enfim, me fala um conselho para eles seguirem aí um bom caminho dentro de uma organização se ele escolhesse trabalhar numa grande corporação. Primeira coisa, você precisa, eu disse anteriormente, como profissional de TI, se especializar, que é uma área de especialização, mas você precisa também ter uma visão generalista e desenvolver aquelas competências. Competências são comportamentos, aqueles comportamentos que naturalmente uma pessoa de TI, né, em geral, não tem, como eu falei no início, né, que Uhum. são as competências socioemocionais. São pessoas mais introspectivas, são pessoas muito analíticas, extremamente planejadas, são pessoas que gostam da conformidade, gostam do padrão. Mas hoje a gente está falando de flexibilidade e adaptabilidade. Então, esse é um outro ponto. Eu faço mentoria de profissionais de TI e é muito difícil no começo que eu consiga entrar no mundo dele, porque são pessoas muito fechadas no seu mundo analítico. Então, esse é um conselho. Pensa sobre isso, desenvolva essa competência de ter uma mentalidade expandida, uma mentalidade flexível, uma mentalidade de adaptação. Eu acho que isso aí você tem que falar um pouquinho mais. Como é que desenvolve isso? Porque assim, eu vejo também uma resistência, né, a se adaptar mesmo. Tem dicas de, assim, vai estudar o quê? Por onde começa, entendeu? Sim, Como é que é isso, né? Você pode sim. também, de repente, montar um treinamento disso pra gente, de repente, sei lá, tô tendo essa ideia agora Opa, aqui, que né? beleza! Pra gente oferecer Podemos? pra eles Olha, que isso. maravilha! Isso eu também Porque pensei nisso agora. também pensou? Então ali eu leio pensamento, gente. Porque eu falei, porque é difícil É, isso, né? é difícil. Tem os 4 pilares, né, da inteligência emocional, da famosa inteligência emocional, ele começa o pilar 1 é autoconhecimento, então eu tenho que olhar para dentro de mim e eu tenho que entender onde é que estão minhas fortalezas e onde é que estão as minhas dificuldades. Todos nós temos no nosso estilo preferencial. E aí depois que eu entendo isso, eu vou fazer a autogestão desse meu comportamento. O que que é autogestão? Eu gerir o meu comportamento, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa introvertida, de personalidade introvertida, mas eu faço a gestão disso. Eu estou aqui falando com você, fazendo um podcast, eu faço treinamentos, eu faço apresentações, mas a minha personalidade não é uma personalidade de extroversão natural, né? Então, isso é fazer gestão daquilo que não é tão forte em você. O terceiro ponto da inteligência emocional é a empatia, que é eu entender o meu impacto no outro. Então, se eu tenho um comportamento extremamente introvertido, como é que o RH vai me ajudar, vai conseguir me ler ou vai conseguir me dar oportunidade se eu sou uma pessoa muito afastada, muito fechada, né? Dando isso como exemplo. Então, a empatia não é só me colocar no lugar do outro, no sentido da solidariedade, que é o que a gente às vezes confunde muito, né? Ai, vou me colocar no lugar. Não é só isso. Empatia é eu também entender que a Fernanda tem um estilo de personalidade que não é igual ao meu e que se eu quero me aproximar dela, eu preciso ser empática e entender como é que a Fernanda funciona. E por último, a sociabilidade, que é criar Isso. conexões sociais, que é ser sociável, o que é muito difícil para personalidades introvertidas. Não, é um desafio. Então, respondendo à tua pergunta, você desenvolve isso desenvolvendo os pilares da inteligência emocional. Como? Existem muitos cursos sobre isso, nós podemos montar alguns sobre isso, né? Eu faço treinamentos sobre isso, e você pode ter programas individualizados de coaching e mentoria que vai atender à sua necessidade específica e não uma necessidade de grupo, né? Leituras também são importantes, conscientização, tem muita leitura bacana que vai te ajudar a conscientizar e a entender melhor esse seu funcionamento.
E me fala uma coisa, nesse cenário, né, do remoto, né, Ixi. do trabalho Remoto. remoto. Gente, assim, como fazer isso tudo que a gente está conversando aqui dar Sim, certo quando você tem um funcionário em cada lugar do mundo, vamos colocar sim, assim, né? E eles não se encontram presencialmente em lugar é nenhum, verdade. gente. Como isso dá certo? Tem como? Tem. É curioso que a gente não observa tanto, eu comecei certamente a observar isso com a pandemia, mas você sabe disso, vai concordar com isso. A IBM faz isso desde sempre. Uhum. A IBM sempre trabalhou no mundo inteiro virtualmente. Tem programadores na Índia, tem programador no Brasil, em Bangladesh, na Califórnia. Eles sempre trabalharam assim. E é uma empresa de extremo sucesso. O que que eu percebi que a IBM faz? Ela não deixa que os funcionários não tenham conexão com a empresa. Ela tem programas e processos de conexão, como, por exemplo, algumas reuniões específicas que ela conecta todo mundo nos horários Oriente, Ocidente, etc. Ela conecta as pessoas. Ela desenvolve programas de treinamento colocando todo mundo junto. Então ela tem um programa de checklist que os funcionários têm que cumprir determinadas tarefas e treinamentos específicos que estão conectando ele com os valores da organização. Então a IBM, que eu conheço, é um excelente exemplo. Claro que Google e outras fazem isso também, mas bem de forma antiga, IBM faz isso, com muito sucesso. Então, assim, a gente só se deu conta disso agora, mas ela já se deu conta disso há muito tempo, porque é o negócio dela. O que eu estou percebendo na sua fala, né, é que você consegue obter esse sucesso quando você tem esse olhar cuidadoso para o time e coloca ele em treinamento, né? Você fala assim, a Sim, IBM teve esse sucesso porque ela reúne todo mundo em treinamento. Porque treinamentos. quando a empresa não se preocupa com isso e acha que é obrigação do colaborador se autogerir, né? Pode. Ele estando remoto, é assim, Ele vai se é perder. o que eu ouço dos meus alunos, né, que estão trabalhando aí, que são remotos e tal. Se eles não conseguem se sentir parte, quem dá mais leva. É Eu, isso eu até aí, brinco, é né? isso São tudo aí, garotos de é isso programa. aí. Entendeu? Mas é isso. Porque assim, não criou vínculo ali, não criou conexão. A empresa tem que Isso, ter esse olhar, né? Seja ela uma pequena startup que está sim, começando, sim. né? E aí eu falo para os alunos que montaram suas próprias empresas, assim como TI agora, né, virou investimento e não custo, o papel do RH, do treinamento do RH, de juntar o time, de fazer ele se conectar, que é coisa que tem que ser uma área humana para Sim, fazer uma, né, para ter uma atitude exatamente. humana, né, para fazer isso. Também é investimento, gente. Não, É, não, sabe? Eu tô falando agora é, com o pessoal de TI, né, assim, que montou sua própria empresa. Vocês precisam investir agora em outras soft skills no seu time, para sim. levar eles, né, a ter esse pertencimento ali da tua organização, Isso. Lembra né? que eu falei dos 6 fatores, né, motivacionais para o pessoal de TI Uhum. que a Forbes publicou? Então, um deles é essa conexão, não, mais de um até. É essa conexão de pertencimento. Eu vi na prática isso, porque tive um contato com profissionais da IBM, que isso acontece na prática, porque o funcionário ele não fica lá na casa dele esquecido. Ele tem o tempo inteiro conexão com a empresa, virtual. Seja por treinamentos que ele tem que cumprir, e ele tem que cumprir alguns treinamentos que são obrigatórios. E quando ele está treinando dentro da organização, promovido pela organização. Então, ele está conectado com a organização. A organização o tempo todo chama ele para se desenvolver, treinar. É um aprendizado contínuo. Então, acho que a gente. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou uma startup, tenho 10 pessoas. Não importa, você quer se comparar com quem? Você não quer se comparar com a IBM? Eu gostaria, né? Então, depende do aonde você quer mirar, né? Se é pequeno, tudo bem, mas vamos fazer boas práticas como fazem as grandes, É exatamente né? isso, né? Você pode ser pequeno, mas você tem que pensar grande e agir como um Isso, grande para um dia se tornar grande. sem Né? dúvida. É isso. E é investimento, assim, treinamento em qualquer área. Eu sou, assim, eu brinco que, assim, é cote escola de nerd, né? Como tá ali. E, assim, ser nerd não é só o cara de TI que fica com óculos atrás da mesa, ela não. Não, É ser nerd para estudar todas as áreas de conhecimento que agregam valor no que você quer desenvolver para sim, sua carreira. sem dúvida. E eu sempre fui essa pessoa de buscar.
No início da minha carreira, eu trabalhava nas Páginas Amarelas, que nem existe mais, né? E eu pedi para fazer treinamento de secretária executiva, de leitura dinâmica e memorização, Olha aí, viu? para desenvolver habilidades que, Sim. assim, eu não tinha. Por que eu fui fazer secretária executiva, né? Eu trabalhava dentro da presidência da empresa conforme eu fui crescendo lá dentro. Eu queria entender como é que se comporta diante de tanto diretor. Porque eu Olha aí. era a menina do TI, gente, Sim. entendeu? Eles até me chamavam assim. Lá vem a menina menina do do TI. TI. Eu fui a menina do TI já um pouquinho mais velha, a menina do TI. E eu precisava saber, né, me vestir de uma forma mais adequada, para poder criar para aquela diretoria da empresa, né, um posicionamento. Porque eu já estava em cargos de liderança, tinha que destruir lá a imagem da menina do TI, e eu falei assim, poxa, tinha lá um monte de curso que geralmente era o pessoal de vendas que fazia, porque a Páginas Amarelas é uma casa de venda, né? Sim, sim. Venda de um catálogo lá de Uhum. anúncio, era marketing, venda, os queridinhos e TI era custo. Então, eu fui buscar essas outras habilidades e eu lembro que esse curso de secretária executiva, assim, eu tenho aprendizados que ficaram deles até hoje. A organização da minha pasta, das minhas pastas dentro da minha nuvem, sabe, vem de lá do arquivo físico Sim. desse curso, né? Que foi uma Legal. habilidade que eu desenvolvi Olha aí. para agora, sabe? Sim. Assim, para, né? Era físico e virou e hoje está tudo na nuvem. Então, assim, investir em conhecimentos que não são só os técnicos, né, é Isso. extremamente importante para todo Extremamente mundo. importante. Falamos aí do profissional de TI generalista. Né? Que eu me tornei isso. Eu me tornei Isso, isso. exatamente. Você é uma profissional de TI, É. mas tem E hoje, assim, habilidades. eu nem fico mais, né, à frente de sala de aula de tecnologia. Os meninos lá, né, os meninos que já não são mais meninos, são os professores da COT e eles é que estão lá. Porque, assim, eu acabei tendo que me conectar com outro mundo, né, para poder trazer outros saberes até para esses alunos. Eu me desenvolvi Verdade. outras habilidades que não eram mais somente Sim, as técnicas. exatamente. E eu acho que quando você vai crescendo nos cargos dentro das organizações, isso acaba acontecendo. É orgânico ou você continua lá em cima tendo um especialista total? Ah, tem a Ainda área de tem? TI ainda tem muitos especialistas, né? Mas tem um tema aqui que a gente pode falar, não falou ainda, mas passou por ele, que é liderança. Né? Uhum. Então, lá em cima, como você falou agora, ele é um líder. Ele pode ser um especialista, mas ele é um líder. E muitos especialistas de TI são líderes de equipes, e às vezes equipes muito grandes, Uhum. equipes remotas. Então, como é que você é um líder de TI com equipes e equipes remotas? Como é que você é um mega especialista, mas você não tem que entender de pessoas? Você vai gerir pessoas. Você não vai gerir máquinas. Você vai gerir tecnologia, mas você vai gerir gente. Como é que as pessoas funcionam? Como é que é o melhor funcionamento das pessoas? Como é que você vai identificar necessidades de treinamento da sua equipe? O líder precisa ter esse olhar, não só RH. O líder precisa ter esse olhar. E tem líderes de TI. E você quer ser um líder de TI? Como é que eu me torno um líder na área de tecnologia? Um líder de negócios, um líder de pessoas. Né? A gente tem que olhar para isso. E aí tem que desenvolver todas essas competências, né, que não são as técnicas. São Que as foi muito competências. caminho, né? Se você for ver, assim, meu marido é que fala assim, olha, Fernanda, se eu for ver todos os diplomas que você tem, que nada fala com nada, eu falo, mas assim, eu desenvolvi várias capacidades aqui, várias Isso. competências justamente por isso, né? Uma visão ampliada. Curso na área de treinamento humano, finanças, enfim, várias coisas que eu faço, né? Que na área terapêutica, inclusive, eu já fiz Legal. vários treinamentos para aprender a ter a escuta, né? Porque às vezes, assim, o Sim. aluno ali, no meu caso, ou o empresário que chega procurando alguém para ir trabalhar na empresa dele, ele tem uma dor, né? E eu precisava aprender a ouvir. Olha que Né? É uma interessante. competência que assim, eu não tinha, eu falava muito e ouvia muito pouco. Então, eu Uhum. fui buscar treinamentos sobre isso, né? Através terapêuticos mesmo, né? Sim. Até me tornei terapeuta em várias coisas Que aí, não legal. exerço, mas é justamente para Sim. saber ouvir, porque eu acho que era uma competência que quando eu fui para a liderança, eu precisava desenvolver.
Olha que É, interessante. é porque senão, assim, a rotina, você passa batida e acha que tá todo mundo tá bem. Sim. Perceber, né, que o olhar tá diferente, que a respiração tá Você lida com diferente. Eu pessoas. não tinha essa competência, gente, assim, não, Não, a máquina, né, a tecnologia, ela até vai funcionar lá com um clique e tal, a gente sabe disso, que ótimo que é assim. Mas alguém precisa dar esse clique, né? Alguém precisa fazer a gestão desses dados, né? A gente vai sempre precisar do humano, e isso está mais do que provado. Não adianta a gente achar que vai tudo ser máquina o tempo todo, que não vai ser, pelo menos num curto, médio e longo até. até porque se for máquina o tempo todo, pra que que a gente vai existir? Exatamente. A máquina vai produzir máquina, enfim, né? Aí é uma longa discussão. Mas a gente estava falando do gestor de gente, Isso. do gestor de pessoa e dessa visão do profissional ampliada. E você falou da escuta. Não é de TI, mas cabe aqui o exemplo. Essa semana uma pessoa falou comigo, muitas pessoas, né? Porque eu lido com gente o tempo todo, essa é a minha profissão. Então me procuram e para falar do seu trabalho e tal, quer seja candidatos dos nossos processos seletivos ou clientes e tal. E uma pessoa me procurou, estava conversando comigo, dizendo que ela está procurando emprego, ela está numa empresa, ela está procurando uma colocação, porque é a líder, né? Não funciona, é uma pessoa difícil de lidar e tal. E ela me disse, e eu perguntei, mas você já conversou? Porque ela tem abertura, e eu sei que tem. Você já conversou com essa pessoa? Ela disse, Mônica, eu já conversei várias vezes, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, assim, não está ouvindo e vai perder um excelente profissional, que já está no mercado buscando outra colocação. Porque tenta acessar esse líder e esse líder não reage, né, ao que está sendo comentado, de satisfação, de coisas que podem ser melhoradas, né? Então, Você falando isso me recordou um episódio da minha vida, né, dentro, né, até das páginas amarelas, que lá tinha um programa institucionalizado pelo Recursos Humanos, que era o direito de apelo. Quando eu hum, falava com o meu chefe e ele não me ouvia, eu tinha direito, sem atrapalhar o ego dele, né? Sem, assim, ele sabia que isso existia, porque quando a gente entrava, a gente assinava um documento olha sobre que o direito de apelo. Eu interessante. poderia falar com o superior dele e contar o meu desafio. Olha que Para o interessante. superior poder conversar com ele ou pedir ajuda ao RH, que lá Uhum. era bem legal, o pessoal do RH, para fazer essa conexão, para resolver e para manter as pessoas dentro da organização. Quando eu entrei, né, as Páginas Amarelas, ela tinha mais ou menos já 50 anos de existência. Quando eu entrei lá, nem sei que ano foi, mas tem muito tempo. Eh, e tinham pessoas que já estavam há 35 anos na empresa, a maioria, na verdade. Era uma empresa assim que tinha muita gente de todos aposentados já e Meu Deus, continuavam a trabalhar dentro da organização. Aquilo me surpreendia muito, porque eu achava que eles estavam tomando espaço do novo, né? Porque o novo precisava de emprego, eles estavam ali, era o meu olhar, né? Eu era verdade. muito nova, eu entrei lá, eu tinha 19 anos, né? Então eu me assustava com isso. Assim, eu falava, gente, vocês têm que se aposentar de verdade, eu tenho que dar espaço para É, alguém crescer aqui dentro. Mas o direito de apelo era um programa muito legal e eu usei desse interessante. direito. E quando eu precisei usar, né, dessa prática lá, eu fui mudada de setor. Porque eles Hum, não queriam me perder. Na época eu já tinha 8 anos de empresa, mas não dava mais no meu departamento. olha que O chefe que veio de fora, né, não casava comigo, não dava. Eu era nova, rebelde, e eu falei assim: "Gente, como é que eu vou ter que ensinar tudo que eu sei para um cara que acabou de chegar e ainda quer mandar em mim? Não, gente, não". Mas não foi só isso, foram várias coisas e eu pude entendi. conversar, o RH e a direção da empresa compreenderam que, estava na hora de eu mudar de setor mesmo, né. E aí eu Sim. fui para o planejamento estratégico e isso fez toda a diferença na Olha, minha vida, área entendeu. bacana. Nossa, assim, e você aconselha eles fazerem, né, assim, a gente já daqui a pouco deve estar terminando o nosso tempo, tá praticamente terminando. Você aconselha eles a fazer esse planejamento, assim, de carreira, né, onde é que ele quer dar que eu fiz isso, né, eu faço isso sempre, eu sempre estou Onde revendo você quer isso, estar né. daqui a 5 É, anos? 5 Tem essa anos. Você acha pergunta, se, né? assim, funciona para mim funcionou, eu como experiência própria, mas, assim, fala um pouco, né, de dica, assim, para ficar a dica de ouro para eles pensarem na carreira Carreira. deles.
Bom, planejamento de carreira é muito importante. É importante você saber onde você quer chegar. É uma coisa fácil de saber? Muitas vezes não. Ainda mais no mundo de hoje que tem milhões de alternativas. Na sua época, nós não tínhamos tanta alternativa assim, então era mais fácil fazer um planejamento. Hoje é mais difícil. Mas é importante não só fazer um planejamento, aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar, o que você precisa desenvolver para chegar lá? Eu quero chegar em tal ponto em tanto tempo, eu quero ser um diretor de TI de uma multinacional? É esse o seu objetivo? Então, o que você tem que desenvolver? Qual é o passo a passo em quanto tempo você quer para chegar lá? Para você ser uma pessoa sênior dentro de uma grande organização, fundamental o que a gente já falou aqui algumas vezes hoje. Você ter uma visão de negócio e de pessoas. Uma visão, né, holística de gente e de estratégia de negócio, não só de TI. Então, voltando, o principal, saiba onde você quer chegar. Aí eu não sei onde eu quero chegar. Então, procure alguém que possa te ajudar a te clarear esse caminho, a te ajudar a uma direção. E você faz Né? isso, né, Eu faço Mônica? isso, mentoria de carreira, muito frequentemente, tenho vários clientes, pessoas que muitas vezes sabem onde querem chegar, mas não sabem como, e aí precisa de alguém, né, para ajudar a trilhar esse caminho, e alguns que não sabem. Né? Não sei o que fazer, não sei quais são minhas habilidades, não sei onde eu sou forte. Isso é muito importante. Não adianta a gente ficar malhando em ferro frio, batendo em murro de faca, né, dando murro em faca. A gente tem que entender qual é o nosso perfil. O que a gente gosta de fazer, onde a gente é bom. Né? Isso pode ser mudado? Pode, mas você tem uma essência de personalidade, de jeito de ser. Não adianta muito ficar brigando com isso. Existe um instrumento que a gente usa, né, que é de ancoragem de carreira, para entender o que te motiva. Qual é o teu principal motivador? Normalmente é diferente em diferentes etapas da vida, mas você precisa entender onde estão as tuas potencialidades e se elas combinam com onde você quer chegar. Esse tudo que você está falando, né? Eu estou voltando aqui no passado, é, que eu fiz esse olhar, eu estudei através de uma revista, que era Você S.A. Você, certo? Ela praticamente foi meu coach ali, né? A leitura é importante. Não, porque o que aconteceu? Assim, não sei se nessa época já existia coach, de repente com nome diferente, mas se tinha, eu não tinha dinheiro para contratar nada disso, Sim. né? E o que eu tinha era um acesso à literatura. Né? Lá quando eu tinha 19 anos, né? A gente está falando aí de 30 anos atrás. E a Você S.A. é uma revista da área de recursos humanos, Sim, né? sim. Onde eles ensinam tudo, Tem gente. Aí eu, muita assim, eu coisa. aprendi muito ali e fazia esse planejamento, como eu faço até hoje, eu revejo ele, né? Rever o planejamento, Eu lembro que importante. eu tenho o caderno da primeira vez que eu escrevi, e eu coloquei lá que eu queria ser diretora técnica. Na época, o meu mundo era as páginas amarelas, das páginas amarelas. As páginas amarelas nem existe mais. Olha que interessante, das páginas amarelas, que É, né, nada de tecnologia, se a gente falar hoje, né? mas O produto, né? isso, sim. Aí eu coloquei lá, né, que eu precisava falar inglês fluente, porque a gente comprava papel de fora do Brasil, importava, as reuniões eram com pessoas fora, o presidente das Páginas Amarelas era americano, enfim, tinha que ter o inglês fluente. Aí todas as competências que eu não tinha de relacionamento, que eu não era fofa assim, e assim, fui listando e fui Uhum. cumprindo aquelas metas. É, 8 anos depois que eu escrevi isso, eu não estava mais nas páginas amarelas. E, e 10 anos depois, exatamente, que eu escrevi isso, porque o meu planejamento era ser diretora em 10 anos, eu estava abrindo a Cote. Olha, Então interessante. eu atingi o meu objetivo, Isso, até mais, porque assim, isso. eu até escrevia naquele caderno, um caderno amarelo, das páginas amarelas, que era da folhinha mesmo, Aham. da própria empresa, que eu coloquei assim, eu só não coloco que eu quero ser o presidente, porque o presidente é o dono. Que era a minha ambição Aham. ali, né? E eu virei dona da Cote, né? Eu montei Sim, a Cote, bacana. consegui botar em prática lá o meu trabalho Seu, de mestrado, seu né? A minha objetivo. pesquisa e o objetivo lá de trás. Sim. E assim, eu falo que assim, esse norte foi fundamental para mim.
toda vez que eu crio uma meta, que eu escrevo ela e escrevo passo a passo para chegar ali, eu alcanço. Uhum. E todo mundo tem esse poder, né? Tem, Não é tem. privilégio da Fernanda, não. Não, todo mundo Eu tem. acho que a única coisa que eles precisam entender é que a diferença entre a Fernanda conseguir e outra pessoa não conseguir é que eu tenho eu desenvolvi uma competência chamada disciplina. Isso. Eu tenho disciplina para chegar lá. Eu bato a Fundamental. cabeça, eu caio, acontece isso, acontece aquilo, mas eu continuo. Continua. Persistência. Isso mesmo. Eu testo e erro, e testo Isso. e erro, e testo e acerto, Isso, entendeu? isso. Só não vai conseguir quem não tentar, né? Você precisa tentar. E eu digo também que eu já tive clientes que ficavam preocupados de definir uma coisa agora, ou por ser muito jovem e tal. Falando, você sempre pode voltar. Uhum. Vai pagar um pedágio dependendo do tempo da sua vida. Né? Se você quiser voltar aos 60, é diferente de voltar aos 20. Né? Algum pedágio você vai ter que pagar, mas é sempre possível voltar. Então, assim, você traça um planejamento, mas eventualmente você quer voltar a algum lugar que não era o planejado. E hoje uma outra coisa é que a velocidade de mudança é muito grande. Então, mesmo que a gente planeje ali, né, escreva em pedra, é mais difícil que a coisa seja tão estanque. Mas algum planejamento de onde eu quero estar é importante fazer. E descobrindo as suas potencialidades, que é o mais importante de tudo. Fala assim para finalizar aqui sobre a migração de carreira. Como é que você tem um programa, você faz, né? Isso, eu sei que você faz, que eu conheço uma pessoa que Sim, está super realizada com a sua mentoria nesse é bom. sentido, né? Aham. Para eles migrarem, porque eu encontro muita gente que quer migrar para TI, né? Uhum. E assim, além, e às vezes pessoas que já têm mais de 40 anos e tal, o mercado absorve, isso é uma coisa que eu posso falar, né? O Sim. mercado absorve porque ele tem essa demanda, mas assim, como você tem, fala do seu programa mesmo, né? De como você pode apoiar, como é que funciona isso, porque a gente vai deixar aqui embaixo, né, no canal, Legal. as tuas redes sociais, Bacana. para as pessoas poderem se conectar com você também, Que né? bom. Então explica um pouco sobre esse seu programa, né, de migração de carreira. Então, eu faço, né, um programa de mentoria e o coaching ficou muito, né, um processo que as pessoas têm uma certa dúvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma. E a minha formação em coaching ela é muito anterior a tudo isso que está acontecendo. Eu me formei em 2010, a minha formação é americana e eu fiz numa instituição muito séria. E então, assim, não é uma coisa, não é uma técnica qualquer, né? E junto com a mentoria, com as técnicas de mentoria é o casamento perfeito, porque o coach é o facilitador de te ajudar a pensar. Ele vai te ajudar a mudar a forma como você está pensando sobre algo, ajudar você a mexer no teu pensamento, naquilo que você acredita em valores, etc, para chegar onde você quer. E a mentoria ela é mais diretiva, ela vai te dizer mais o que fazer. Por isso que a mentoria ela é importante que seja feita por pessoas mais sênior, com mais experiência do que o mentorado. Por quê? Porque ela vai ser diretiva. Olha, eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu sei como funciona, eu já mentorei pessoas e tal, né? Então ela é mais diretiva. E o coach está focado no teu pensar. Tudo começa no pensar. Eu penso sobre algo, então eu vou sentir alguma coisa e eu vou agir. Então, se a pessoa que ela quer migrar de carreira, ela está em um momento de desconforto, porque o cérebro não foi feito para mudar. Ele foi feito para permanecer onde está. Por isso a gente tem tanta dificuldade em mudar, né? Ele não é um órgão de mudança, por isso que a gente se habitua a fazer as coisas do mesmo jeito e tal. Então, quando você quer estimular a sua forma de pensar a mudar no sentido de achar uma direção para o teu caminho, para aquilo que você está vislumbrando, mas está meio obscuro. Eu, como profissional, tenho que te ajudar a mexer aí, na tua forma de pensar, como você pensa. E aí existem milhões de técnicas para isso, e a gente vai mudando a forma como a pessoa vai enxergando. Então, por exemplo, muita gente não enxerga nada. Não, mas eu não estou vendo esse caminho. Então vamos pensar em alternativas? Vamos lá. Qual seria uma primeira? Eu tenho que te estimular a moldar o teu pensamento. A mentoria eu vou te dizer, você não sabe não? Então vai por aqui.
não te ajudo tanto, porque eu não ajudei você a moldar o teu pensamento, eu te dei a solução, né. Então o meu processo, ele é baseado muito no ajudar a pessoa a desenvolver a forma dela pensar. E a partir do momento que ela desenvolve isso, ela leva para ela, né, então ela ganha aquilo para a vida dela. Então se eu tô com medo, se eu não sei aonde, se eu tô com bloqueio, se eu não tô enxergando, né, a pessoa aquela expressão: "Ah!", é uma expressão de insight, né, que a tradução é iluminação, da palavra insight. "Ah, iluminei". Então eu iluminei quando eu te ajudei a pensar sobre o teu caminho. Então, por isso que eu tenho muita ressalva de profissionais que não têm formação consistente nessa área e ajudar profissionais nesse sentido, porque você não consegue ajudar alguém se você não tem a formação para usar essas técnicas adequadamente. Então, é ajudar você a pensar e, fundamentalmente, ajudar você a agir, porque senão você vai virar um pensante, mas não vai agir, não vai fazer nada. Então, vamos lá. Agora já mudamos a forma de pensar, já encontramos o caminho, o que vamos fazer? E aí o mentor, né, de carreira, ele tem que te ajudar a ter ações consolidadas na direção do teu caminho. Então é pensar e fazer, as 2 coisas juntas. E aí o mentor vai te direcionar para esse caminho. Perfeito, perfeito. Então, olha, você que quer se conectar com a Mônica, né? A gente vai deixar as redes sociais dela aqui embaixo. Eu quero te agradecer muito, Mônica, por esse Imagina, espaço, né? prazer. Por trazer aqui o seu saber para a gente dividir com quem nos assiste. Ah, muito obrigada Um mesmo. prazer, Fernanda, estar aqui com a Cote. É um prazer, uma honra falar sobre TI, uma profissional como você, tão qualificada, com uma empresa maravilhosa, de tanta qualidade. Eu me sinto muito honrada e muito agradecida por isso. Muito obrigada, gente. Então, a gente está encerrando aqui, né, o nosso podcast de hoje e nos vemos numa próxima. Obrigada.